Desculpe, não posso ajudar com isso. No coração da terra, os dias se tornavam cada vez mais sombrios. A maldade dos homens havia crescido e se espalhado como uma doença. O Senhor observava do alto, seu coração pesado pela perversidade que inundava a humanidade. Era como se um véu de escuridão tivesse coberto toda a criação, abafando a luz da verdade e da justiça. No entanto, havia um homem justo, Noé, que caminhava em retidão diante de Deus. Os olhos do Senhor se voltaram para Noé, e assim pronunciou em seu espírito: Eis que criei um remanescente, um homem segundo o meu coração, que andará em minha fidelidade. As palavras ressoaram como um eco, chamando Noé para um grande propósito, um chamado que o tornaria não apenas um salvador da sua família, mas um instrumento vital na preservação da criação. Foi então que pôde ouvir a voz de Deus: Noé, a terra está cheia de violência e corrupção. Eu trarei um dilúvio sobre a terra, para exterminar toda a carne que tem em si o espírito de vida. Mas contigo estabelecerei minha aliança. Noé, atemorizado e maravilhado, respondeu prontamente: Farei segundo a tua palavra, Senhor. Assim, o Senhor deu a Noé instruções específicas para a construção da arca, um grande barco que seria um refúgio para sua família e para toda a vida que Deus desejava salvar. Gênesis 6:13 e 14. As medidas eram grandiosas, uma obra monumental que exigiria fé inabalável e diligência. A madeira deveria ser de cipreste, e a arca deveria ter compartimentos, revestida dentro e fora com betume. Nos dias que se seguiram, Noé começou a reunir sua família e a instruí-los sobre a tarefa que os aguardava. A mulher de Noé, e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, se uniram a ele na obra. No entanto, o povo ao redor, homens e mulheres que se entregavam à maldade, zombavam e ridicularizavam o esforço de Noé. Diziam: ele está louco. Para que serve uma arca em terra? Nunca conhecemos chuva. Mas Noé, energizado pela promessa de Deus, ignorava as vozes duvidosas, persistindo em sua missão chamada. Os dias se convertiam em meses e os meses em anos, e a arca começava a tomar forma sob o sol ardente. Noé, firme na sua fé, nunca hesitou em seguir em frente. A história da construção da arca se tornava testemunho de inabalável esperança diante da adversidade. Ele não apenas construía, mas também pregava a mensagem de arrependimento àqueles que passavam, clamando para que se voltassem a Deus e abandonassem seus caminhos ímpios. Noé sabia que o tempo se esgotava. As nuvens escuras começavam a formar-se no horizonte, sinais de que o juízo estava prestes a acontecer. O Senhor tinha, no entanto, um plano que transcenderia a destruição. Havia um propósito maior. Ao invés de meramente extinguir a corrupção, Deus estava preparando o caminho para um novo começo, onde a justiça e a ação dos homens seriam renovadas. Enquanto Noé olhava para o céu, ele percebia um mistério profundo. Mas o que está prestes a acontecer é parte de um plano muito maior. Sua missão não seria apenas sobre a arca, mas sobre estabelecer uma nova aliança com a criação. E assim, enquanto a última tábua era fixada, a presença de Deus parecia pairar sobre a arca, como um sinal de sua proteção. A hora chegará, e Noé, ao lado de sua família, estava pronto para o que Deus tinha preparado, mas havia algo mais que se desenrolaria na eternidade. A verdadeira renovação da aliança de Deus estava prestes a começar, e os caminhos do Senhor eram mais profundos do que qualquer um poderia imaginar. E, assim, uma ideia pairava em seu coração: o plano soberano de Deus, ao mesmo tempo, era oculto e revelador, como uma promessa esperando para se cumprir. O que Noé não sabia era que seu legado afetaria não apenas sua família, mas toda a história da humanidade. Com o tempo se esgotando e a arca pronta, Noé sentia em seu ser uma mistura de temor e expectativa. A profundidade das instruções divinas reverberava em sua alma, enquanto os ecos das zombarias dos ímpios ainda ressoavam em seus ouvidos. Dia e noite, ele e sua família trabalhavam incansavelmente, seus corações imersos em fervor e fé. O Senhor havia prometido, e, em sua fidelidade, a esperança resplandecia como um farol no meio da neblina. Chegou o dia em que o Senhor falou a Noé novamente, e suas palavras vibraram com um significado profundo. Agora, entra na arca, tu e toda a tua casa, pois eu tenho visto que somente tu és justo diante de mim nesta geração. Gênesis 7:1. Um tremor de reverência percorreu o coração de Noé. Ele percebeu que esse momento não era apenas a consumação de sua obra, mas o início de um novo capítulo na história da criação.
Enquanto Noé conduzia sua família para dentro da arca, ele olhava em volta e via os rostos dos vizinhos, carregados com escárnio e desprezo. Veem, apesar de tudo, o que se aproxima, pensou Noé, enquanto a ansiedade se misturava com a determinação. A porta da arca se fechou lentamente, um sinal tangível do juízo que se aproximava. A escuridão envolvia a terra como uma sombra crescente, e um silêncio profundo pairava sobre os corações endurecidos dos homens que não ouviram a mensagem de arrependimento. Foi então que, passando os dias na arca, Noé se dedicou a orar e a buscar o Senhor. Ele sabia que a salvação de sua família e de toda a criação estava em jogo, mas enquanto relembrava a obra de suas mãos, sentiu o peso de um mistério ainda maior. Uma visão lhe era revelada em meio à oração. A arca não apenas salvaria, mas seria um símbolo da aliança e da misericórdia de Deus. As nuvens começaram a se acumular, e de repente, gotas de água começaram a cair do céu. O som era constante, como um tamborilar que marcava o tempo da destruição. À medida que a chuva se tornava torrencial, Noé sentia a presença de Deus mais intensamente do que nunca. Ele se lançou em oração, pedindo fortaleza em meio à tempestade que se desenrolava sobre a terra. Senhor, faze com que nossa fé resista, mesmo quando a natureza se convoca contra nós, ele suplicou, sabendo que um poderoso juízo se cumpre com a força das águas. A terrível chuva durou dias, e as águas começaram a subir. Ele olhava pela janela da arca, e a visão fazia seu coração estremecer. Montanhas que antes firmavam seus pés agora se tornavam ilhas desaparecidas. Os ímpios que se afastaram de Deus, que zombaram da bênção e da advertência, agora clamavam desesperadamente. Noé sabia que era o cumprimento das palavras do Senhor, mas sua alma doía pela condenação dos que não se converteram. Porquanto, em meio ao turbilhão, uma certeza crescia dentro dele: essa água é o meio pelo qual Deus está purgando a terra de toda a sua maldade, para um novo começo. Assim, Noé começou a entender que tão grande julgamento contém também a promessa da redenção. A perfeita justiça do Criador traria uma nova esperança, uma nova aliança. Durante aqueles dias sombrios, ele viu que a desventura dos homens não era o fim, mas um precursor de algo que estava por vir. E assim, enquanto o vento assobiava e as águas rugiam em fúria, a arca navegava em meio ao caos, a segurança na tempestade, como um símbolo da graça que perdura. Ele sabia que a promessa de Deus de um novo pacto se aproximava, mas ainda restava um mistério: o que virá após esta severa purificação? O que Deus tem guardado para toda a criação? As membranas do tempo esticavam-se entre o juízo e a salvação, e a fidelidade do Senhor prometia um futuro deslumbrante, desvendado aos seus escolhidos. Um novo amanhecer era necessário, mas a verdadeira questão permanecia: quando será revelado o plano sobrenatural do Senhor, e como a aliança será estabelecida sobre os alicerces da nova humanidade? Noé e sua família permaneceram na arca enquanto as águas da desolação lavavam a terra. O som da chuva se transformou em um rugido ensurdecedor, como se o próprio céu estivesse lamentando o destino da humanidade. Dentro da arca, a atmosfera era de expectativa, mas também de angústia. O coração de Noé estava pesado com o peso da causa e efeito, mas também repleto de gratidão pela proteção que Deus havia providenciado. À medida que os dias se passavam, o receio tomou conta, mas assim também o desejo de um novo começo. Noé buscava o Senhor em oração, chorando por aquelas almas perdidas que não tinham ouvido as advertências. Senhor, concede-lhes uma última chance, clamava ele em sua solidão. Mas a resposta de Deus era um silêncio penetrante. A natureza, em toda a sua força devastadora, exibia o juízo divino, um lembrete do poder sobrenatural que havia criado o mundo e que agora precisava purificá-lo. Nos 80 dias e noites em que a arca flutuou, Noé ouviu as vozes das águas clamar por justiça. E, em meio ao lamento, ele sentiu o peso da aliança iminente sobre seus ombros, como um fardo sagrado. O Senhor não esqueceria o que havia estabelecido. Gênesis 6:18. A arca não era apenas uma estrutura flutuante, era o meio pelo qual Deus preservaria a vida, mesmo em meio à morte. Um dia, quando a tempestade parecia finalmente começar a ceder, Noé enviou uma pomba para ver se as águas haviam recuado. Depois de alguns dias, ela retornou com uma folha de oliveira no bico, que reluziu como um sinal de esperança. Noé a abraçou como se fosse uma mensagem do céu. A terra será reconstruída, refletiu ele,
vendo as possibilidades que uma nova aliança traria. Em seu coração, uma nova fé crescia, a criação não permanecerá para sempre em desolação. Com o passar do tempo, as águas baixaram e a arca repousou nas montanhas de Arara. Quando a porta se abriu, Noé e sua família foram recebidos pela luz do sol, inundados pela brisa fresca da nova vida. Assim que pisaram no solo, uma visão gloriosa surgiu diante de seus olhos. As montanhas, antes indistintas na tempestade, agora se erguiam majestosas, como testemunhas silenciosas do poder e da soberania de Deus. Ao juntar sua família, Noé não pôde deixar de se perguntar: qual será o nosso destino nesta terra renovada? Ele se lembrou das palavras do Senhor: eis que estabelecerei a minha aliança convosco, e com a vossa descendência depois de vós. Gênesis 9:9. A promessa iluminava sua mente, tecendo um novo futuro. Noé edificou um altar e, em reverência, ofereceu um holocausto ao Senhor. O aroma suave subiu aos céus, e a voz de Deus respondeu: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois a imaginação do seu coração é má desde a sua juventude. E Deus acrescentou: estabelecerei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Gênesis 9:15. Assim, o arco-íris apareceu, um símbolo eterno da misericórdia e perdão divinos. Porém, dentro de Noé, havia uma questão não resolvida: o que significa esta nova aliança, e como sua plenitude se manifestará? Enquanto ele olhava para o céu agora brilhante, uma sensação de expectativa se apoderou de seu ser. Ele sabia que a história da humanidade não terminara ali. O horizonte da humanidade se abria para possibilidades desconhecidas, e a revelação do plano de Deus ainda aguardava por um momento específico no tempo. Com a terra restaurada, e a nova aliança firmada, o coração de Noé pulsava com esperanças renovadas. Qual será o futuro do nosso povo? O Senhor tem segredos a revelar, e o ciclo da redenção se desenrolará de maneiras que ainda não compreendemos. Noé observou o arco-íris cruzar o céu, um testemunho visual da fidelidade de Deus. Cada cor parecia ressoar em seu espírito, refletindo a promessa de renovação. Ele se voltou para sua família, seu olhar transparecendo uma confiança nas promessas vindouras do Senhor. Este é o sinal da aliança, declarou ele, com a voz cheia de coragem. Que ele nos lembre de que a vida, mesmo após a devastação, pode florescer. Mas à medida que os dias se sucediam, uma inquietude começava a crescer em seu coração. Não era apenas o peso da aliança que o incomodava, mas um sussurro que ressoava de dentro. Será que a humanidade saberá honrar esta nova oportunidade? Questionava-se, pensando nas gerações futuras. A percepção de que a natureza humana poderia, ainda assim, desviar-se da senda da retidão trazia uma sombra ao seu espírito. Noé e os seus filhos começaram a explorar a terra renovada. O verde vibrante das árvores repletas de vida os saudava, e a água limpa do rio corria como um hino de louvor ao Criador. Ele sentia o calor do sol no rosto, e, por um momento, a alegria o envolvia. Contudo, as lembranças da destruição ainda estavam frescas. Que lições devemos aprender com o passado? Refletiu. Foi em uma manhã clara, enquanto Noé caminhava pela nova terra, que ele ouviu a voz do Senhor de uma maneira clara. Noé, você e sua descendência devem crescer e multiplicar-se, e povoar a terra. Gênesis 9:1. O chamado estava posto diante dele e, com isso, veio uma responsabilidade monumental. Naquele momento, ele viu não só os desafios à frente, mas deu-se conta de que o objetivo de Deus era um recomeço. Com a esperança como base. Determinado a cumprir a vontade divina, Noé começou a ensinar seus filhos sobre a importância da moralidade e da justiça. Ele transmitiu-lhes as verdades que Deus lhe havia revelado, e a história do juízo e da misericórdia se tornou uma narrativa central em suas vidas. Mas em algum lugar profundo, uma inquietação persistia: o que acontecerá quando a terra se povoar novamente? E assim, em meio a momentos de alegria e aprendizado, Noé, movido por um peso inexplicável, voltou a orar. Ele clamou ao Senhor, buscando proteção sobre seus filhos e uma direção clara para o futuro deles. As palavras de Deus sobre a aliança repetiam-se em sua mente, mas havia um silêncio no céu novamente, como se a eternidade estivesse esperando o momento certo para revelar mais sobre o plano divino. O tempo passou, e as estações mudaram. Os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, cresceram sob sua orientação,
e logo se tornaram homens fortes, prontos para enfrentar o mundo. As histórias de sua origem e da arca eram contadas em cada refeição, cada celebração. Contudo, no coração de Noé, havia uma tremenda expectativa sobre o futuro que Deus havia prometido. Em um dia ensolarado, enquanto eles se reuniam para uma refeição ao luar, Noé percebeu que a risada de seus filhos estava repleta de esperança. Mas a alegria foi interrompida por um pensamento súbito, como uma nuvem escura surgindo no céu. E se a humanidade repetir os erros do passado? Sabiamente, Noé decidiu que uma nova cerimônia de consagração seria necessária, um ato simbólico para reafirmar a aliança e a presença de Deus em suas vidas. Enquanto se preparava, essa questão ainda ecoava em seu coração: o que mais deve acontecer para que a humanidade entenda a necessidade de um Salvador? Com fervor, ele levantou os olhos aos céus, em espírito de oração, prometeu ao Senhor: eu ensinarei a retidão. Eu serei o guardião de tua palavra entre nós. A voz de Deus parecia ressoar através do tempo em sua mente: está nos planos o que ainda não foi revelado. Era como se o próprio cosmos aguardasse a revelação de um profundo propósito divino. E assim, enquanto Noé e sua família se preparavam, a terra, ainda em sua essência, estava à espera. As sementes de um novo futuro já estavam sendo semeadas em seus corações, mas os desafios e mistérios ainda estavam para ser desvelados. E, de repente, uma brisa suave correu pela extensão da terra, como um sussurro divino, revelando que algo monumental estava se aproximando. Um novo ciclo de transformação estava prestes a começar. No amanhecer da cerimônia, Noé assembleou sua família ao redor de um altar simples, erguido sobre a terra que antes fora devastada. As estrelas começavam a desaparecer com o surgimento do sol, e a luz dourada parecia encher o ar de expectativas. Ele sentia a presença de Deus, como uma presença protetora que os envolvia, e isso lhe conferia um novo ânimo. Hoje, nós consagramos esta terra e nossas vidas ao Senhor, ele declarou, olhando em cada rosto que o cercava. Sem, Cã e Jafé estavam atentos, com o olhar fixo em seu pai, e em seus corações pulsava a determinação de honrar a aliança feita por Deus. Noé então pegou um punhado de terra e a lançou sobre o altar. Assim como esta terra foi lavada e purificada, que nossas vidas sejam lavadas pela tua graça. Um eco de amém ressoou entre os filhos, e a presença do Senhor pareceu iluminar o ambiente, trazendo um calor espiritual que confortava a alma. Mas à medida que a cerimônia avançava, Noé não pôde ignorar a inquietação em seu espírito. Que tu nos ensines a viver em santidade diante de ti, ele orou fervorosamente, dirigindo-se a Deus. Que cada geração que virá saiba da tua grandeza e da necessidade de seguir teus caminhos. Logo após a consagração, enquanto o dia se desdobrava, ele e seus filhos começaram a explorar a nova vida que a terra oferecia. Mas os desafios não tardaram a aparecer. Enquanto caminhavam pelas colinas, perceberam que antigos vestígios de habitação humana se encontravam ali, sinais de uma civilização que, de alguma forma, havia falhado em honrar a Deus. Noé parou, seu olhar fijo na paisagem, e o peso da responsabilidade voltou a recair sobre seus ombros. O que houve com este povo, Senhor? Questionou-se em silêncio. A natureza ao seu redor parecia sussurrar histórias de rebelião e desobediência. Suas inquietações foram temporariamente esquecidas quando, de repente, um forte vento começou a soprar, fazendo as árvores dançarem. Era como se a própria criação estivesse em profundo clamor, e ele sentiu uma urgência em seu espírito. Deus está se movendo, pensou, enquanto uma sensação de expectativa lhe invadia a alma. Naquela noite, enquanto todos se reuniam para jantar, um som inesperado ecoou através da casa, uma presença era sentida como um forte tremor. A mesa tremeu levemente, e os olhares se fixaram em Noé. Seus filhos o observavam, preocupados. O que é isso, pai? Perguntou sem, sua voz um misto de temor e curiosidade. No Senhor, fazemos o que é justo. Não é um sinal de catástrofe, mas um lembrete da magnitude de tudo isso. Exclamou Noé, tentando apaziguar os temores que já começavam a se formar em seus corações. Mas logo, uma nuvem escura começou a se aglomerar no horizonte. Um arrepio percorreu a espinha de Noé. E se o julgamento de Deus estivesse se aproximando novamente?
Ele não podia se permitir ignorar os sinais que se manifestavam diante dele. No âmbito do seu espírito, a voz que havia falado a ele antes tornou-se mais nítida, ecoando: estão nos planos o que ainda não foi revelado. Não compreendia plenamente, mas seu coração pulsava com a certeza de que algo grandioso estava prestes a acontecer, um mover de Deus em um nível jamais visto antes. Assim que o céu começou a escurecer, Noé olhou para sua família e, com uma voz de autoridade, anunciou: devemos buscar a face de Deus juntos. Ele tem segredos que precisamos desvendar. A tensão no ar era palpável, mas a esperança começava a brotar como as flores ao redor. Ele sabia que a fidelidade de Deus estava sempre presente, mesmo nos momentos de medo. E ao olhar para o céu, onde a tempestade se acumulava, uma nova revelação começou a se formar em sua mente, algo que mudaria o curso da história. Noé sentiu em seu peito que se aproximava um novo tempo, um tempo que revelaria uma verdade profunda sobre a própria essência da humanidade e sua relação com Deus, um plano divino que ressoaria através das gerações. Preparem-se, família, ele exclamou. Estão prestes a testemunhar algo que nunca imaginaram. Enquanto a noite avançava e a tempestade se aproximava, Noé convidou sua família a se reunir ao redor da mesa, onde a luz suave da lamparina iluminava os rostos ansiosos. As trovões ao longe pareciam ecoar as inquietações em seus corações. Ele sabia que um tempo de revelação estava por vir, e a expectativa era palpável. Sabemos que o Senhor é fiel, começou ele, sua voz firme refletindo uma confiança que superava o medo. Desde os dias de Adão e Eva, quando a criação foi corrompida pelo pecado, Deus sempre teve um plano para restaurar a humanidade. Este é o tempo em que devemos nos lembrar de sua grandeza e poder. Cã, o filho mais novo, olhou para o pai com um brilho curioso nos olhos. Mas pai, o que exatamente Deus tem reservado para nós agora? Perguntava com a mente cheia de perguntas. Meu filho, o que está para acontecer poderá ser um novo começo para todos, respondeu Noé, sua expressão grave. Ainda há um propósito, mesmo nas ervas daninhas da antiga civilização que aqui existia. O Senhor nos trouxe até este lugar por um motivo. Não apenas para purificar a terra, mas para nos preparar para algo maior. De repente, o vento aumentou de intensidade, e uma corrente eletrificada varreu a casa, como se os próprios céus estivessem atentos às palavras do patriarca. Os filhos sentiram uma força invisível, como se Deus estivesse pressionando sobre eles, convocando-os a ouvir com atenção. Vejam, continuou Noé, erguendo a mão como um sinal de afirmação. Esse lugar foi chamado de segurança por sua mão, mas não se enganem, a história que nos chegou aqui precisa ser lembrada. Os antigos foram destruídos por sua iniquidade, mas o Senhor nos está dando a chance de não repetir os mesmos erros. Há uma nova aliança a ser estabelecida por meio de nós. Um silêncio reverente caiu sobre a família. Os olhos de Noé estavam fixos em uma nuvem negra que se formava rapidamente no horizonte, parecendo carregar consigo as promessas e o juízo de Deus. A tempestade não era apenas um presságio de agitação, mas uma declaração da presença divina que exigia atenção. Nosso Senhor é um Deus de aliança, disse ele, a voz ressoando com uma autoridade que vinha da revelação. Assim como ele fez com nossos antepassados, o tempo virá quando seu pacto será estabelecido novamente. E eu sinto que as mudanças estão à porta, uma nova esperança está emergindo. Ouvindo essas palavras, Jafé, o filho do meio, perguntou cautelosamente, e o que devemos fazer, pai? Como podemos estar prontos para o que está por vir? Devemos fortalecer nossa fé, respondeu Noé rapidamente. Precisaremos estar unidos, orando e buscando a face de Deus. O Senhor nos revelou que é hora de clamarmos pela sua misericórdia e entender a magnitude dos seus propósitos. Ele deseja que nós sejamos canal do seu amor e justiça. Enquanto as primeiras gotas começaram a cair do céu, Noé e sua família se ajoelharam em volta da mesa, elevando suas vozes em súplica. Senhor, prepara nossos corações. Revela o que desejas de nós e ajuda-nos a ser instrumentos de teu amor na terra. As gotas da chuva eram como uma música suave, mas à medida que a tempestade crescendo, os trovões se tornaram mais intensos, e o céu explodiu em luz. Cada raio parecia carregar consigo uma mensagem do céu, como uma assinatura da promessa de Deus.
O marido e suas filhas sentiam que algo monumental estava prestes a se desenrolar diante deles. Então, em meio à agitação, a voz suave que havia ecoado em sua mente antes tornou-se forte e clara: estão nos planos o que ainda não foi revelado. Aquela declaração pungente encheu o espírito de Noé com uma antecipação elétrica. Ele sentia que estava à beira de uma revelação que poderia mudar não apenas suas próprias vidas, mas de toda a humanidade, algo que ressoaria através das gerações. Noé respirou fundo, sabendo que a expectativa do seu coração estava prestes a ser revelada. Um novo tempo se aproxima, e nós seremos os heraldos de sua verdade, disse ele à família, enquanto a tempestade rugia ao seu redor, um sinal de que Deus estava prestes a agir de maneiras inimagináveis. E assim, à luz das promessas divinas, a tempestade não era apenas um presságio de juízo, mas um prenúncio de um novo começo. O que viria a seguir, somente Deus sabia, e Noé estava pronto para enfrentá-lo, pois entendia que a fidelidade divina nunca falha. A tempestade rugia com uma força avassaladora, e as paredes da casa de Noé tremiam como se fossem o próprio eco do poder de Deus. A luz da lamparina tremulava, lançando sombras dançantes que multiplicavam a ansiedade nos rostos da família. Noé, sentindo o peso do momento, olhou profundamente nos olhos de cada um e disse: a hora de agir chegou. Preparem-se, pois Deus está prestes a revelar seu plano. A cada golpe de trovão, uma onda de expectativa aumentava, como se as próprias criaturas do céu e da terra estivessem em fervorosa expectativa de um evento extraordinário. As palavras de Noé cortaram o silêncio pesado: o Senhor está prestes a realizar uma obra grandiosa, e cada um de nós teve um papel nesses preparativos. Cã, ainda perplexo, fez uma pergunta que ecoava na mente de todos: Pai, o que tudo isso significa para nós e para a terra? A incerteza na voz do jovem tocou diretamente os corações dos ouvintes, fazendo com que o ambiente se tornasse ainda mais solene. Assim como Deus fez um pacto com Noé, Ele também nos dará um novo entendimento de aliança, respondeu Noé com uma convicção crescente. O Senhor não apenas trará juízo, mas também esperança e uma promessa. Veja, a chuva que agora cai é sinal de que está sendo lavada a velha iniquidade do mundo, e um novo começo está prestes a emergir. Vejam as nuvens que cercam o céu como um manto de renovação. As vozes em uníssono de sua família, agora elevadas em oração, clamavam a Deus, pedindo proteção e entendimento sobre o que estava por vir. A ressonância da fé de Noé tornou-se um recurso poderoso, e sua família abraçou essa força com fervor. Senhor, exclamavam, dá-nos sabedoria e coragem para fazer de nós teus portadores de luz neste tempo tenebroso. A tempestade não só intensificava as emoções ao redor da mesa, mas parecia também intensificar a presença de Deus. Noé notou que as gotículas de chuva não eram apenas água, em sua essência estavam repletas de um significado que ele ainda buscava entender. Ele sentiu uma conexão intensa com Adão e Eva, assim como com cada geração que se dispunha a crer nas promessas do Criador. A revelação começou a se desdobrar em seu espírito: é necessário que o mundo caia para que um novo renasça. As dificuldades preparam o caminho para a renovação. Ele percebeu que a sua família estava ali para ser um farol para os que virão. Seriam os guardiães da nova aliança, transmitindo o amor de Deus. Portanto, Noé fez uma decisão. Cada um de nós deve se prontificar a ser um exemplo de fé, mesmo que a escuridão cresça ao nosso redor. Ouvindo essa determinação, Jafé e Cã se entreolharam, sentindo a unificação do espírito de família. De repente, um relâmpago iluminou o céu, e Noé sentiu uma onda de poder através de sua bim. Ele se levantou do lugar e, com o olhar fixo nas nuvens turbulentas, proferiu: eis, o Senhor falará novamente, e a sua voz será ouvida. Uma nova terra está prestes a se manifestar, e nós seremos os seus arquitetos, escolhidos para habitar nela. As chamas de confirmação dançavam em seu coração enquanto a reverberação do céu e da terra testemunhavam seu clamor. A promulgação e a soberania do Senhor são eternas. Ele fará todas as coisas novas. Mas, em meio à agitação, uma atmosfera de mistério pairou. Noé percebeu que a tempestade não era apenas sobre a purificação da terra, mas também sobre um plano mais profundo e ainda escondido. Aguardamos a sua vontade, murmurou ele, mas estarão entre nós outro povo que não abandonou sua iniquidade. Estão eles preparados para a vitória do Senhor? Neste momento crucial,
as palavras ecoaram na mente de Noé, como um sussurro divino. O que está para vir revelará não apenas a destruição, mas também a verdadeira essência do amor que deve prevalecer, mesmo entre os que ainda não reconhecem o meu nome. A inquietude envolveu Noé, e ele sentiu dentro de si que a jornada estava apenas começando, erguendo-se sobre o horizonte, e que novas revelações da aliança divina estavam a caminho, transformando corações no processo. Assim, enquanto a tempestade continuava a ribombar e os raios iluminavam a escuridão, uma nova expectativa sobrecarregava o ar, um mistério a ser revelado que ecoaria através das gerações. E Noé sabia, a história e a promessa de Deus estavam prestes a se entrelaçar de uma maneira que poderia mudar o próprio curso da humanidade. A chuva caía em torrentes, e as águas do céu se misturavam às do abismo. A casa de Noé, que já tremia sob a força da tempestade, agora parecia vibrar com a pressão de um século de história a ser desdobrada. Noé, com o coração pulsando de expectativa, olhou novamente para sua família, firmando-se na certeza da obra que o Senhor estava prestes a realizar. Reúnam-se, disse ele, a voz carregada de autoridade. Nosso papel neste momento é ser a voz do Criador. Ele nos fez prometores dessa nova aliança, e a nossa missão entender a magnitude disso. Cã e Jafé assentiram, suas expressões misturando fé e temor enquanto se juntavam a seu pai, prontos para ouvir o que Deus tinha a lhes dizer. A tempestade, à medida que aumentava em força, também parecia intensificar a conexão espiritual entre Noé e seu Criador. O relâmpago iluminou seu rosto enquanto ele buscava um sinal da mão de Deus nas nuvens escuras. Noé ergueu as mãos, e uma oração fervorosa brotou de seu ser, implorando por revelações sobre o futuro que se aproximava. Ó Senhor, guia-nos em meio à tempestade. Revela a tua vontade a nós, tua fiel descendência. Diga-nos como devemos agir enquanto a terra se prepara para ser dividida. As palavras saltavam de seus lábios como se fossem flechas, mirando em direção ao céu em busca de respostas. Um raio mais forte cortou o trovão, e, em um instante, uma luz incomum apareceu no horizonte. Os filhos de Noé, com a respiração suspensa, observaram enquanto os raios dançavam em padrões que pareciam formar símbolos no céu. Noé sentiu que o tempo se dissipava, cada segundo era pesado com promessas não ditas, cada batida de seu coração pesada com a expectativa do que estava por vir. Veja, exclamou Jafé, apontando para o céu. O que é tudo isso? A luz pulsava como se estivesse respondendo à oração de seu pai, revelando uma forma que desdobrava novas dimensões do que Deus estava prestes a cumprir. A tensão na atmosfera era palpável, a tempestade era um prenúncio de algo além da imaginação deles. Então, de repente, um ruído suave começou a surgir, como o sussurro de uma brisa leve em meio ao trovão. Noé percebeu que aquele som era a resposta às suas súplicas. Escutem, disse ele, com os olhos brilhando de fervor. É a voz do Senhor que se manifesta entre nós. Ele está nos chamando. As vozes da tempestade diminuíram brevemente, e aquele momento de silêncio profundo fez com que a própria terra parecesse aguardar ansiosamente. Noé fechou os olhos, permitindo-se ser envolvido pela presença de Deus. Assim, a intuição lhe revelou que a destruição não era o fim, mas o portal para um novo começo. Uma nova criação se aproxima, murmurou Noé, e esse eco reverberou nos corações de sua família, fazendo crescer o espírito de esperança dentro deles. Estaremos testemunhando a purificação do mundo e um renovo. Eis que o Senhor não apenas levará aquilo que é iníquo, mas trará à vida novas sementes de fidelidade e restauração. No instante em que suas palavras se dissiparam no ar, um estrondo ensurdecedor cortou o céu, e a chuva caía com vigor renovado, marcando o início da transformação. E em meio à tempestade, o Espírito de Deus começou a trabalhar nas profundezas da alma humana. Noé sabia que aquele era o tempo de preparação, um tempo em que a divina paciência estava prestes a alcançar o seu clímax. Mas ao olhar para o horizonte, uma inquietação lhe ocorreu, como se uma nova sombra estivesse se formando. Este povo que não abandonou sua iniquidade, como seria o seu papel na obra do Senhor? Estariam eles prontos para a luz que surgiria no fim da escuridão? O pano de fundo sombrio tornava-se palco de luz. E assim, enquanto a tempestade atingia seu ápice, Noé tomou coragem e proclamou: O Senhor não apenas salvará, mas também nos pedirá que sejamos os portadores de sua luz, até mesmo para aqueles que ainda não o conhecem.
Preparem-se, o que vem pela frente será apenas o início de um novo capítulo da história da humanidade. A expectativa e a ansiedade se misturavam em seus corações, enquanto a tempestade rugia intensamente ao redor deles. Mas Noé sentiu que tudo isso levava a um propósito maior, e a verdade de que a história de redenção ainda estava longe de ser concluída. Deus estava prestes a revelar um plano que se estendia muito além da destruição, algo que chamaria os homens de volta para ele, algo que poderia ressoar através dos séculos. Assim, enquanto as águas ameaçavam invadir, o grande mistério começava a emergir. Um novo entendimento da aliança estava prestes a se manifestar, e Noé sentiu em sua alma que sua jornada estava apenas começando. Enquanto a tempestade rugia com toda a sua força, Noé e sua família permaneciam unidos, cercados pela luz bruxuleante da lamparina. O poder da natureza tornava-se um sussurro ao lado da presença vibrante de Deus que estava prestes a se manifestar. Noé, sentindo o peso dessa expectativa divina, focou sua mente na oração fervorosa, clamando por sabedoria e entendimento. O eco da tempestade, embora um sinal de juízo, também era um prenúncio de renovação e redenção. Senhor, prepara nossos corações para teu plano. Que possamos ouvir as teus instruções e sermos guiados não apenas por nossas ambições, mas pela tua vontade, implorou Noé, as palavras surgindo de seu ser, carregadas de esperança e determinação. A intensidade da tempestade só aumentava, refletindo o fervor que pulsava em seus corações. Subitamente, um clarão ofuscante cortou a escuridão, e Noé sentiu que a atmosfera da sala mudava. Não era apenas o sinal de uma tempestade, mas uma revelação que furava as brumas do mistério. As sons do céu se acalmaram e, em meio ao silêncio criado pelo poder de Deus, uma voz familiar ressoou em sua mente. O que está prestes a acontecer é parte do meu plano de aliança, um chamado para uma nova era. O coração de Noé batia forte enquanto as palavras reverberavam em seu espírito. Ele se lembrou das promessas anteriores de Deus, da antiga aliança com Abraão, com as promessas de um povo escolhido e um descendente que abençoaria as nações. Está se aproximando um momento em que minha misericórdia será demonstrada. Um novo pacto estabelecerei que não será como o primeiro, sentiu a voz divina lhe assegurar, e a profundidade dessa revelação drenou a dúvida de seu coração. Estarão preparados, minha família? Noé olhou significativamente para seus filhos e esposa. Estaremos diante da renovação de um pacto, uma nova oportunidade de vida que necessitará de nossa fé e obediência. Sem, Cã e Jafé, refletindo a determinação do pai, afirmaram juntos: estamos prontos, pai. Queremos seguir o caminho do Senhor. A chuva continuava a arrebatar o telhado, mas a atmosfera dentro da casa de Noé se transformava. A presença de Deus tornou-se palpável, como um calor que preenchia cada espaço, e a expectativa por uma nova revelação pulsava como um forte tambor sinalizando que algo monumental estava a ponto de acontecer. Foi então que, através de uma fenda nas nuvens carregadas, um resplendor começou a se formar. Era mais do que luz, parecia um arco, um sinal do céu que recordava as promessas eternas de Deus. Noé sentiu em seu espírito que o arco-íris não era apenas um símbolo de aliança, mas também um lembrete do potencial redentor que poderia emergir mesmo nas trevas. Vejam! O Senhor está se revelando a nós! Exclamou Noé, apontando para o céu. A visão da luz colorida iluminou os rostos preocupados de sua família, inundando-os com a esperança profunda. Essa é a promessa de que nunca mais ocorrerá completa destruição, mas que, através de nós, todo homem terá a oportunidade de conhecer a verdadeira luz e honra ao Senhor. Naquele momento, a história começou a se desdobrar em seu coração. Noé compreendeu que sua missão não seria em vão. Faria parte de um ciclo interminável de redenção onde cada geração deveria se lembrar do que Deus havia feito e do que ele ainda fará. Embora a corrupção da humanidade fosse uma realidade dolorosa, a aliança de Deus continuaria a prevalecer, restaurando, renovando e redimindo o coração dos homens. Mas ainda existem mistérios escondidos, não apenas para nós, mas para a geração que virá. Precisamos instruir e guiar nossos descendentes. Um novo caminho de fé deve ser traçado para que a verdade de Deus ressoe através das eras. Noé refletiu, sabendo que a responsabilidade deles ia além do presente. Ele sentiu a urgência em sua alma,
como se o próprio universo estivesse esperando pela resposta de suas orações. A tempestade começava a ceder, e a luz do novo dia se insinuava através das nuvens afastadas, desenhando no céu um arco-íris radiante. Agora é o tempo em que devemos nos preparar, irmãos, afirmou Noé, sua intenção clara em cada palavra. Devemos nos tornar os instrumentos que levarão a nova aliança ao mundo. O que Deus tem em seus planos é maior do que nós podemos compreender. Seu amor e misericórdia serão manifestos na terra através de nossos atos, e por meio de nós, muitos conhecerão o Senhor. Enquanto Noé falava, uma onda de expectativa e determinação encheu o coração de sua família. A tempestade não era um sinal de destruição, era a preparação de Deus para um novo capítulo que se iniciaria em suas vidas, abrindo caminhos de esperança para os que estavam perdidos. E assim, enquanto o arco-íris brilhava em sua plenitude, Noé sentiu que a revelação da nova aliança começava a se desenrolar diante deles. O plano soberano de Deus não seria mais uma ideia distante, mas algo que os convidava a participar ativamente. E, encerrando sua mensagem, ele olhou firmemente para o céu, onde a luz do arco-íris habitantes agora, e declarou, que tudo seja feito segundo a sua palavra, Senhor. Estamos prontos para seguir teus caminhos, não importa o que venha a nos avançar. Com essa determinação, o novo capítulo da história da aliança entre Deus e a humanidade começava a ser escrito, e Noé sentiu que o que estava por vir revelaria não apenas o poder de Deus, mas a própria essência do seu plano redentor, um mistério aguardando sua grã fim na história da criação.